Bom dia, irmãos. A casa cheia hoje, hein? Louvado seja Deus. É para vir à noite também, tá? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Vamos ler juntos? Efésios 2, de 8 a 10. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu quero falar sobre empreendedorismo espiritual. Palavra que está na moda. Todos nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus para sermos empreendedores espirituais. Aqui nesse texto, a palavra obras aparece no verso 9. E essas obras aí são as obras que nós produzimos antes de sermos salvos. Por isso que aparece a palavra obras. E por isso que a Bíblia faz uma diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne. E as nossas obras sem Cristo, elas são como trapos de imundície. Porque as obras estão ligadas àquilo que nós somos. Obras são consequências. E a Bíblia diz que a salvação é pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas existe as boas obras. E aí você vai observar no versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Aí vem o propósito. Por que nós fomos salvos? Nós fomos criados em Cristo Jesus. Para quê, gente? Para boas obras. E essas boas obras, elas já foram preparadas por Deus de antemão, para que nós andássemos nelas. E a grande pergunta: que boas obras são essas? E a resposta que eu encontro, que as boas obras são decorrentes da pregação do Evangelho. As boas obras aqui são aquelas que procedem da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus nos transformou, e agora não por interesse próprio, mas por gratidão e obediência, nós vamos produzir boas obras. Isso significa que pela graça de Deus nós somos escolhidos, fomos salvos, somos capacitados para que através de nós Deus abençoe outras pessoas. João 15:16, se puder colocar na tela para a gente ler juntos.
João 15:16. Não fostes vós, vamos lá? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto o quê? Permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então nós fomos escolhidos, salvos, designados para uma vida de produtividade. Mas eu queria, à luz dessa verdade, colocar 4 pontos importantes nessa questão da produção de boas obras, da realização de boas obras. O primeiro princípio é que para toda realização há um preço. Há um preço. Quando eu olho para Jesus e eu sei que Ele me salvou pela graça, mas Ele pagou o preço da nossa redenção. A graça nos vem e nos é dada através do trabalho penoso da alma de Jesus. E é muito importante a gente entender isso. Veja lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. 1 de Pedro 1, 18 e 19. O que diz? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós somos comprados, salvos, porque Jesus pagou o preço da nossa redenção. Não existe empreendimento com sucesso sem sacrifício, sem trabalho. E se Cristo pagou o preço da redenção, eu e você, nós temos que pagar o preço da proclamação. A graça tem que ser levada à vida das pessoas através de mim e de você. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Paulo diz uma coisa muito interessante. 2 Timóteo 2, 10. O que diz lá? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Eu suporto tudo por causa dos eleitos de Deus. E se você observar bem aqui em Efésios, as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E não existe obra boa que não seja a partir da graça de Deus. É levar a graça de Deus para a vida das pessoas. Jesus, Ele disse para os seus discípulos que o servo não é melhor ou maior do que o seu Senhor. E nós vamos pagar o preço da renúncia, do sofrimento, da injúria, da calúnia, da perseguição, o preço da abnegação. Então, para toda realização há um preço. Lembre-se disso.
A vida cristã não é fácil. Se você quer viver de fato a vida cristã, você vai pagar um preço, pois todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão o quê? Perseguições. Segundo princípio, nesse empreendedorismo de boas obras, para todo alvo há um oponente. Em outras palavras, se Deus lhe preparou para andar em boas obras, se Ele quer que eu alcance esse alvo, esse objetivo, eu vou ter que enfrentar oposição. Paulo dizia: eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. E aqui eu quero que você entenda, Jesus, para alcançar o alvo do seu ministério, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Leia, põe aqui na tela, Hebreus capítulo 12, versículo 3. O que é que diz a palavra de Deus? Vamos lá? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Considerai. Jesus, para alcançar o seu alvo, ele enfrentou oposição contra si mesmo. Conosco não é diferente. Não é diferente no ministério aqui da igreja. Não é diferente na sua vida, lá no seu trabalho, na sua universidade, onde você estuda. Para nós produzirmos boas obras, nós vamos enfrentar oposição. O primeiro obstáculo a ser vencido é o medo. O medo nos paralisa. O medo nos impede de atingir as metas estabelecidas. O medo conduz ao fracasso. Lembre-se que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Os 5 pontos do encorajamento. Tem os 5 pontos do calvinismo, tem os 5 solas da reforma, e tem os 5 pontos do encorajamento cristão. O que diz aí? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, veja, aqui nós temos uma ordem. Não tenha medo. Não se assuste, não se espante. Por quê? Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento. Você quer mais? Quer mais alguma coisa? Então, irmãos, nós não devemos ter medo de nada. Segundo, a dúvida. A dúvida sempre é aquela sensação ruim de incerteza. É uma extensão do medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? O irmão falou para mim: pastor, isso aqui não é tenda não. Eu falei: então põe o nome que você quiser. Você que está aqui em pé agora. A gente começou como tenda.
E começamos sem dinheiro. E todo dia inventava uma coisa nova. E foi aumentando. Mas estamos aqui, estamos ou não estamos? Se a gente não tivesse enfrentado, a gente estaria aqui? A solução para a dúvida é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago diz e nos avisa que com a dúvida nós não alcançaremos nada do Senhor. Nada. Notícia boa para você. Compramos mais uma casa. Eu não falei aqui que precisava de 400 mil? Entrou 800. 400 mil mais 10 parcelas. 4 parcelas. Porque nós estamos orando por tudo aqui. E o judeu, eu liguei para ele: quer vender a casa? Ele diz: vendo, pastor. Aliás, eu só vendo para o senhor, que é meu pastor. E eu falei: quanto é? É 30 mil reais o metro quadrado. Eu falei: eu vou orar para você doar essa casa para a igreja. Mas vai baixar, você vai ver. Ninguém vai comprar. Nós é que vamos comprar. Está ouvindo aí não, né? Vamos comprar. Tomando o exemplo de Tomé, você precisa se livrar das dúvidas. Primeiro, como Tomé, reconheça as suas dúvidas, expresse e escreva claramente as suas dúvidas, reconheça as suas dúvidas em oração, analise as suas dúvidas diante das evidências que Deus lhe apresenta. Ele já preparou boas obras de antemão para que você ande nelas. Para todo alvo há um oponente: o medo, a dúvida, a desculpa. Todo fracasso exige uma desculpa. E podemos passar a vida toda dando desculpa, para não fazer, para não produzir, para não realizar. Qual foi a desculpa que aquele mordomo deu para Deus? Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Qual foi a sua recompensa? Quais são as desculpas que você inventa para Deus? Se você sabe que Deus vai cobrar de você, que você vai prestar contas a Deus dessas boas obras que Ele preparou de antemão para você andar nelas. Mas tem um oponente muito perigoso, que é a procrastinação. Procrastinar é deixar para depois. É deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. É empurrar com a barriga. Procrastinar é perder tempo e oportunidade. Jesus nos ensina que há coisas na vida que nós não podemos deixar de fazer. E eu digo sempre aqui: crente que não trabalha, dá trabalho. Tem uns que dizem para mim: pastor,
quando eu me aposentar, eu venho ajudar aqui na igreja. Eu falei, isso aqui não é asilo, não. O que diz aquele hino? Dá teu melhor para o mestre. Ofereça a Deus as primícias. Deus não quer sobra. Deus quer primícias. Então, gente, para toda realização há um preço, para todo alvo há um oponente. Terceira lição, para toda vitória há um problema. A Bíblia diz que em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Ele já garantiu a nossa vitória. Mas na realidade, na prática, para tomarmos posse dessa vitória, nós vamos enfrentar muitos problemas. Já pensou se você não tivesse provação na sua vida? Atos 14, versículo 22. Eu acho interessante porque esse versículo é colocado no momento de encorajamento. Diz que para fortalecer a fé, os apóstolos disseram isso para os novos crentes. O que diz aí? Olha que versículo interessante. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os ou encorajando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, não são poucas, são muitas, nos importa entrar no reino de Deus. Então, o processo é problemático. Nós temos problemas com recursos, nós temos problemas com pessoas, nós temos problemas com circunstâncias. Mas eu e você fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós estamos do lado da solução. Então não seja um problema. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só tem gente problemática aqui. Se o pastor for problemático, aí não tem solução. Faça parte da solução, meu irmão. Porque problema nós já temos. E graças a Deus, que quando o problema é insolúvel para nós, aí tem milagre. Porque quando você trabalha matemática, para cada problema você tem uma fórmula, não é isso? Aplica a fórmula, o problema está resolvido. Mas na vida não é assim. Tem uns irmãos que são problemáticos, quer matar, quer se livrar dele. Mas o que a Bíblia diz? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Segundo Coríntios 7:5. Segundo Coríntios 7:5. O que diz lá? Porque, segundo Coríntios 7:5. Porque, chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo, não foi em algumas coisas não, foi em tudo. Fomos o quê? Atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Ser vitorioso, irmãos, é ser um solucionador de problemas. Vencer é superar e conviver com problemas. Para toda vitória há um problema. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A vitória está certa, está garantida.
Mas para a gente chegar lá, nós vamos enfrentar muitas lutas. Mas por fim, já são 11h55. Tem gente que já está tirando os óculos, guardando na bolsa. Já está pensando na comida. Mais 5 minutos. Então, para toda realização há um preço, para todo alvo há um oponente, para toda vitória há um problema, para todo triunfo há uma recompensa. A principal motivação que leva uma pessoa a empreender é a recompensa. Naquele texto de João 15,16, a recompensa é: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Se você for efetivo, eu garanto que tudo que você pedir, eu vou lhe dar. 1 Coríntios 15:58. Depois de falar sobre morte, sobre ressurreição, o apóstolo Paulo faz uma conclusão. E eu queria que você lesse esse versículo comigo. Vamos ler? 1 Coríntios 15:58. O que diz lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, veja que coisa linda, na obra do Senhor. Essa obra do Senhor são as boas obras que Ele de antemão preparou. Então nós temos que ser firmes e abundantes, porque o nosso trabalho não é vão. Os resultados não dependem de mim e de você. Nós não administramos os resultados, mas nós fazemos o esforço. E Deus vai nos recompensar. Se desempenharmos bem a nossa tarefa, nós vamos ouvir no último dia: muito bom, servo bom e fiel. Você trabalhou bem aqui na terra, vai trabalhar mais lá no céu. Você está pensando que o céu é descanso? É? Fosse fiel no pouco, sobre o muito que te colocarei. Ninguém no céu não entra vagabundo. E Deus não chama vagabundo para a obra dele, preguiçoso. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu acho, irmãos, que esse é o maior elogio e a maior recompensa que alguém pode receber. Muito bem, investidor fiel, estudante fiel, empresário. Ele não vai dizer isso, ele vai dizer: muito bom, servo bom e fiel. Hebreus 6:10, para a gente encerrar. Hebreus 6:10. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus, mas quer usar os aplausos humanos, os reconhecimentos, quer um bustozinho. Até essa semana o Marcos Reis foi lá na Itália e filmou lá o templozinho que nós compramos na Itália. Tem uma sala com meu nome. Eu falei: mas eu nem morri ainda. E a sala desse tamanho. Ele falou: podia ser maior, né, pastor? Mas nós estamos trabalhando para Deus. E o nosso Deus, Ele paga bem. Hebreus 6:10. Vamos ler juntos? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes no passado e ainda servis o quê? Aos santos. Não espere recompensa e reconhecimento de homens, mas preocupe-se com a recompensa de Deus. Amém?
vamos trabalhar para o Senhor. Ele não é injusto. Ele não é injusto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz assim: e ao vencedor, e ao vencedor, e ao vencedor, e ao vencedor, nós somos vencedores. Amém? Vamos ficar de pé.